Você fica agora com a continuação da série especial. E o assunto é precariedade na educação brasileira. Voltando a falar da educação fundamental, que compreende os anos iniciais do 1º ao 5º ano e finais do 6º ao 9º ano, a realidade é outra. As escolas são de responsabilidade dos municípios e não do Estado. Nossa equipe foi pessoalmente também a Coreaú e a Sobral, cidades que possuem as escolas de média 9,8 no IDEB, que ficam no interior do Ceará. E a situação por lá não é das melhores. A região é bem simples e com uma estrutura precária. Em Coreaú, município de cerca de 20 mil habitantes, a Escola Municipal de Ensino Infantil São Joaquim tem cerca de 300 alunos. O universo da educação não vai muito além da sala de aula. E isso é facilmente percebido quando o pequeno Antônio, de 10 anos, revela seu sonho para a vida. Trabalhar em CPT. A escola teve nota 9,8 no IDEB e ganhou outros prêmios como o Escola Nota 10, mas tem estrutura simples e a própria diretora da escola admite as dificuldades. Eu acho que teve muito, tanto dos professores como também dos alunos, porque na questão estrutura escolar eu acho que ainda deixa muito a desejar. Eu acho que o resultado dependeu aí mais da questão dos alunos mesmo e do trabalho dos professores em sala, porque em questão de estrutura nós estamos ainda muito fracos. As salas de aula estão muito danificadas, a gente precisa de bons equipamentos, não tem um salão na escola, tem pouco espaço para a gente fazer aulas de campo, aulas diversificadas, né? A gente não tem tanto espaço ainda para fazer esse tipo de acompanhamento com os alunos. E não é só na escola que se vê a precariedade. A cidade toda não tem muito a oferecer, nem cultura, nem lazer. Mas, de uma forma ou de outra, o município foi bem avaliado, mesmo esse índice não correspondendo totalmente à realidade, como concorda o secretário de Educação do município, Francisco Araújo. Uma avaliação institucional é sempre um termômetro muito importante para o município. Ela reflete 100% da realidade? Não. Uma avaliação nunca vai, por melhor que ela seja, por mais bem elaborada que ela seja, ela vai ter índices de chute, que às vezes não se considera, o aluno chutou a resposta, índices de cola, tem vários fatores, mas ela geralmente me dá um espelho bem aproximado da realidade de formação do educando. Ao longo do processo eu vou ver, a partir daquele espelho, que é a avaliação, se aquilo é real ou se não é. Hoje, qual é a nossa realidade do município com as turmas que atingiram em 2015 esse resultado no IDEB? São turmas que, como todas as outras, apresentam um residual. O que é o residual? É aquele estudante que não está na margem dos 100%. E a prova do IDEB, a avaliação do IDEB, que é a prova Brasil, como ela é conhecida, que me dá esse resultado através de uma nota de 0 a 10, ela é uma prova que, se eu for considerar, ela não julga só o aluno. Ela não vai pegar só aquela prova em si. Digamos que a prova corresponda a 50%. Eu tenho todo um outro contexto de infrequência, evasão, repetência, índices numéricos e relativos mais à gestão pedagógica e à gestão funcional das escolas, que não vão estar diretamente ligados ao conteúdo aprendido pelo aluno. Quer saber mais sobre a sua região? Fique agora com o plantão da redação. Olá! A Universidade de Taubaté abriu concurso público para professores temporários. Os cursos disponíveis são de Educação Física, Enfermagem, Nutrição, Medicina, Psicologia e de Gestão e Negócios. Mais informações pelo telefone 3625-4211. Um estudo realizado pela concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra mostrou que o número de colisões traseiras no trecho de São José dos Campos cresceu 72% em comparação com o mesmo período de 2016. E o motivo da maioria desses acidentes é por imprudência ou distração dos motoristas. E é bom ficar atento com o movimento neste feriado. Exatamente. Quem nos dá mais informações é o Diego Dutra. Ele é coordenador do Centro de Controle Operacional. Olá, Diego. Quais são os números de colisões aqui no trecho de São José dos Campos? O trecho de São José dos Campos é um trecho extremamente povoado, né? As cidades lindeiras a Dutra
as pessoas acabam utilizando a rodovia como uma grande avenida das cidades da região metropolitana de São José. Em relação ao ano 2016 e o ano 2017, nós tivemos um aumento de 72% de janeiro a maio no índice aí de colisões traseiras. Certo. E só nesse ano, qual foi o número nesse trecho? Esses 72% indicam as colisões traseiras, são acidentes de pequena proporção, acidentes que, com a questão do tráfego ser muito intenso, acabam que a distração durante a direção, a conduta insegura ao volante, gera essas colisões traseiras aí na rodovia, ocasionando, por mais que seja de pequena proporção, ocasiona um transtorno ao motorista e aos demais usuários da rodovia. Esses acidentes acabam acontecendo, morte, acaba tendo vítimas? Então, os acidentes, esse perfil de ocorrência, que é a colisão traseira, nesses trechos que são bem povoados, eles acabam sendo de baixa proporção. No comparativo de 2016 com 2017, nós tivemos uma redução no número de mortes no Vale do Paraíba, mas não são relacionados a esse tipo de ocorrência. E agora, com a chegada do feriado, o que pode ser feito para diminuir esse número? Perfeito. A concessionária começou uma campanha, que é esse folhetinho aqui, Dirigir Não É Perigoso. Perigoso é você ter uma atitude insegura ao volante, a você não utilizar cinto, manter a distância correta ao veículo à frente. Um pecado nos dias de hoje é a utilização do celular, porque ele tira total a atenção do motorista quando ele está no volante. E a gente está totalmente preparado para esse feriado. A CCR Nova Dutra colocou uma equipe, um batalhão de pessoas para poder estar atendendo todos os usuários da rodovia. As nossas bases operacionais possuem médico 24 horas para poder atender toda essa demanda. E nós estamos super preparados, o centro de controle está super preparado aí para que a gente tenha tranquilidade nesse feriado e que a gente pede aí aos nossos usuários que atendam às nossas dicas de segurança, que são simples, além de todo o cuidado aí com o seu veículo. Preparar as manutenções aí antes da viagem, que isso garante 100% de segurança e um feriado tranquilo a todos. Pacientes esperam há mais de 3 anos por cirurgia em São José dos Campos. Segundo a Prefeitura, equipes médicas estão avaliando os 7.000 casos que aguardam na fila de espera para realizar os procedimentos cirúrgicos. O caso deve ser resolvido nos próximos meses. Segue o repórter setorial. Mais de 2.000 jovens abandonaram o ensino médio na região nos últimos anos. Preocupada com esse número, o Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou uma plataforma online para ajudar municípios a solucionar o problema. Esses 2.000 jovens que deixaram de frequentar as aulas do ensino médio correspondem a 2,4% dos estudantes matriculados nas escolas das 39 cidades do Vale do Paraíba. No ensino fundamental, 1.500 crianças abandonaram o estudo. O site Busca Ativa Escolar, lançado pela Unicef, ajudará os municípios a identificarem adolescentes e crianças fora da escola, através de agentes que farão a busca e enviarão alertas aos profissionais que, então, devem incluí-los de volta à escola. Segue o repórter setorial. O projeto da reforma do ensino médio proposto pelo presidente Michel Temer conta com o apoio de pedagogos e especialistas em educação básica. O debate agora são as estratégias para se colocar em prática as propostas. Depois que a reforma do ensino médio foi sancionada, o problema passou a ser a implementação das mudanças diante da falta de estrutura e recursos da rede de ensino. A Base Nacional Comum Curricular ainda não foi aprovada, mas as transformações já são pauta de discussões, principalmente nas redes de cidades pequenas, com poucas escolas, recursos escassos e uma grande quantidade de alunos. Soluções alternativas devem ser cogitadas nas discussões entre o Estado e gestores. O problema é que a maioria dos municípios brasileiros tem apenas uma escola de ensino médio e o turno triplo é um sistema que atua em apenas 41,9% das unidades de ensino.
Além disso, 54,9% dos professores têm formação especializada nas disciplinas que lecionam, o que dificulta a implementação da flexibilidade de currículo, que sugere que o aluno escolha a disciplina que quer cursar. Diante das limitações, se cada escola se especializar somente em um conhecimento, como linguagem, ciências humanas, formação técnica e outras, apenas 15% dos municípios poderiam oferecer todas as opções aos alunos. Outra mudança proposta seria a expansão da carga horária de 4 para 5 horas diárias. O problema é que isso acontece em apenas 41,9% das escolas brasileiras. E o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não apresenta soluções para o ensino noturno, por exemplo, uma vez que já funciona com a carga horária reduzida. Esses e outros problemas podem inviabilizar a implementação da reforma do ensino médio no país, já que faltam análises sobre o impacto das mudanças. Você confere agora os principais pontos da proposta da reforma trabalhista. O objetivo do governo é modernizar a CLT para reduzir o desemprego que afeta o país. Mas alguns pontos são polêmicos. A reforma trabalhista prevê, por exemplo, que os acordos coletivos passem a ter peso de lei. Assim, patrão e empregado podem negociar, por exemplo, a jornada diária de trabalho de até 12 horas, com no máximo 30 horas semanais. É o acordado sobre o legislado. Hoje, os acertos entre patrão e empregado não podem se sobrepor ao que está previsto na lei. Outro ponto que gera discussões entre base e oposição é sobre o intervalo para o almoço. Com a reforma, caso haja acordo entre empregado e empregador, o tempo pode ser reduzido para 30 minutos. Neste caso, o trabalhador que almoçar em 30 minutos pode sair meia hora mais cedo. Hoje, a CLT determina um período de 1 hora para o almoço. As regras para parcelamento de férias também podem mudar. Pela proposta, o período pode ser parcelado em até 3 vezes. Um dos intervalos deve ser maior do que 14 dias e nenhum deles pode ser menor do que 5 dias e não podem começar 2 dias antes de feriados. Hoje, as férias podem ser parceladas em até 2 vezes, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 10 dias. A reforma também regulamenta o contrato de trabalho não contínuo ou intermitente. Assim, o empregado só precisaria trabalhar quando fosse convocado com pelo menos 3 dias de antecedência. Neste caso, a remuneração seria feita por hora trabalhada, desde que o valor seja igual ou superior à hora aplicada no salário mínimo. Atualmente, a legislação não prevê esse tipo de contrato. Outra coisa que não é prevista pela CLT atualmente é o trabalho de casa. A proposta do governo regulamenta o chamado home office. A reforma também acaba com a contribuição sindical obrigatória. Hoje, o trabalhador tem o valor de 1 dia de trabalho descontado automaticamente todos os anos. Pela proposta, o desconto só será feito caso o trabalhador autorize. O que acontece fora da nossa região também é notícia aqui no Giro News. Ok, vamos às notícias. O resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni, já está disponível na internet. O estudante tem até o dia 19 de junho para comprovar as informações prestadas na inscrição. O sistema registrou mais de 370 mil inscritos e, como os estudantes podem selecionar até 2 opções de cursos, foram registradas mais de 720 mil inscrições. Mais de 1.300.000 jovens já fizeram alistamento militar. A expectativa é que 500 mil se alistem até o próximo dia 30 de junho. Quem perder o prazo encontrará restrições para obter ou prorrogar validade no passaporte, assumir cargo público, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino, entre outras complicações. O comércio varejista tem as melhores vendas no mês de abril, informou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado ficou positivo em 1%. Foi o melhor resultado para o mês desde 2006. E já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. Até já! Atleta de Pindamonhangaba é campeão mundial em 3 modalidades de artes marciais. Os detalhes você confere no próximo bloco.